Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena. Hoje vamos conhecer e entender um pouquinho mais sobre as fases do seu relacionamento com o dinheiro. Exatamente. Fases que muitas vezes precisamos entender, conhecer e até ter a percepção do porquê muitas vezes não conseguimos avançar, não conseguimos sair de um determinado estágio e está, de alguma forma, relacionada com o nosso comportamento financeiro. Então, eu preciso entender, conhecer, até para que eu possa melhor aproveitar cada uma dessas fases. A primeira fase que a gente pode chamar aqui de autoconhecimento financeiro. O que seria isso? É a gente sair barulho do piloto automático. Exatamente. Muitas vezes a gente trabalha, ganha nosso salário, paga as contas, trabalha, ganha salário, paga as contas, trabalha, ganha salário, paga as contas. A gente está no automático. A gente não sabe como que gastamos o nosso dinheiro. Não sabemos com o que ganhamos de fato, qual é esse ganho. Então, esse autoconhecimento é a gente parar, dar um respiro e, de fato, mergulhar nessas escolhas do dia a dia, por um período, por uma etapa. E aí, quando eu vou buscar isso, infelizmente, muitas pessoas acabam não indo nesse caminho, nesse patamar, porque ela não quer enxergar. Porque a partir do momento que eu enxergo, que eu visualizo as minhas decisões e escolhas, eu vou ter que tomar uma decisão. E quando eu tomar essa decisão, a responsabilidade agora vai ser minha, porque eu conheço. Por isso que a gente fala que é esse autoconhecimento. Então, é necessário eu passar por essa fase para entender essa minha relação, essas minhas escolhas, se elas estão me beneficiando ou prejudicando. Quando eu faço esse mergulho, eu estou preparado para avançar para a fase 2, que a gente chama de fase da organização financeira. Ou seja, eu enxerguei, entendi, conheci, e agora eu tenho que tomar algumas decisões. Então, eu vou me organizar. O que eu quero manter, o que eu vou ter que eliminar, reduzir, economizar, sim, fazer escolhas. Muitas vezes a gente tem que entender que essa fase da organização, ela é apenas uma parte, ela não é para a vida toda. Porque quando eu faço essas escolhas, essa economia, essa organização, num primeiro momento, a gente vai pensar que a gente está escasso, que a gente está abrindo mão, deixando de fazer A, deixando de fazer B. Só que a gente está começando a ter a verdadeira relação com o dinheiro, a gente está sendo o administrador, a gente está olhando e enxergando, e aquilo que eu faço, com o que talvez me parece pouco, eu estou me preparando para receber mais. Porque se eu não souber me organizar agora, se eu não souber administrar aquilo que eu já tenho, como eu vou me preparar para receber mais? Será que eu vou ter a mesma gestão, a mesma administração com mais? Então, se eu tenho R$ 1, os 10, os 20, os 1.000, eu tenho que saber cuidar, gerenciar bem, para quando eu receber mais, eu também fazer a mesma coisa. Então, comece a observar por que que talvez você possa não estar ganhando mais, possa não estar recebendo mais. Será que você está preparado para saber administrar cada recurso que chegar até as suas mãos? Então, olha que interessante. Então, nessa fase, vai ter sim momentos que a gente vai ter que economizar, deixar de gastar com determinados itens, para que eu possa avançar para a fase 3, que é de poupar, que é de reter parte daquilo que eu ganho. Ou seja, eu vou ter que sim poupar. Eu preciso, faz parte desse ecossistema
dessa relação com o dinheiro. Porque se eu não poupo, se eu não crio essa reserva, essa gordura, como eu vou multiplicar? Como eu vou não estar mais dependente de uma única fonte de renda? Então, o poupar, ele nos possibilita criar essa estrutura. E quando a gente fala de poupar, é exatamente isso: é guardar, é reservar, é reter. E eu preciso, infelizmente, a maioria das pessoas não poupam, não sabem o que é isso, porque elas não passaram pelas fases iniciais. E aí, até quando a gente fala ali da organização financeira, até para dar essa motivação do poupar, eu tenho que entender o que eu quero da minha vida. Quais são meus desejos, minhas vontades? Que será que a vida é só gastar, gastar, gastar? Será que não tem alguma realização que eu também vou gastar, mas que me vai trazer mais motivação, mais prazer? Quando eu poupo, eu começo a avançar para a nossa fase 4, a nossa última fase, que é quando eu começo a investir, quando eu começo a multiplicar, quando eu começo a abrir aí o campo e a possibilidade de ganhar mais. E a partir do momento que eu começo a investir, que eu começo a multiplicar, aquilo até que eu abri mão, que eu economizei na fase 2, agora eu tenho essa possibilidade de gastar com aqueles itens que eu economizei, só que de maneira consciente, de maneira organizada, de maneira que esse gasto não vai atrapalhar as minhas escolhas, os meus desejos, os meus sonhos. Percebe que existem fases e muitas vezes a gente quer atropelar. A gente já quer investir, aí vê lá 10%, vem aqui comigo e cai nas pirâmides financeiras. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tem que estar estruturado, tem que ter essa sabedoria, paciência conosco mesmo, de saber que tudo tem o seu tempo e que a gente precisa aprender essas fases para estar preparado para multiplicar, para investir. E quando a gente fala investimento, não é só investimento financeiro, é investimento, às vezes, em conhecimento, é investimento em cuidados pessoais, é investimento em cultura, em viagem, é ampliar as possibilidades, ampliar as oportunidades. Então, é a gente conseguir, que a gente chama, né, de usufruir de tudo aquilo que está à nossa disposição, só que com equilíbrio, com sabedoria. Então, começa a observar e buscar entender qual é a sua fase hoje. E o que você vai começar a fazer para galgar essas outras etapas e começar a multiplicar, a transbordar e não apenas ficar para si. Olha que interessante, olha que legal. Então, hoje eu gostaria de passar essa mensagem para que vocês possam refletir, para que vocês possam começar a buscar. Acho que já de estar aqui no canal, vocês já estão buscando, mas que vocês possam colocar em prática essas informações, esse conhecimento, independente do cenário externo. Nós temos que, em primeiro lugar, estar bem internamente, estar consciente e ter essas ferramentas, essas escolhas à nossa disposição. Saiba usar todo o recurso que chega até a sua mão com sabedoria e também multiplique esse recurso. Não fique ali somente para o dia a dia. Amplie as possibilidades, a visão. Combinado? Espero vocês no próximo vídeo. Deixe nos comentários a sua fase atual e quais as etapas que você vai começar a praticar para avançar de fase, tá bom? E se você já está na fase 4, comente aqui a sua experiência, o que você fez para chegar nessa fase. Pode ser que também sirva de inspiração
para outras pessoas. Beijos e até mais. Tchau, tchau.